Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês as suculentas mamães e os bebês. São as plantas que eu tenho aqui, que eu consegui fazer a brotação por folha. Então eu vou mostrar a mamãe e o bebê para vocês conseguirem comparar. Mas as minhas já estão tomando sol, então eu acho que elas estão muito próximas, né? Elas são muito parecidas, né? Porque eu faço meu cultivo no tempo, então elas ficam assim. Mas aí mesmo assim eu quero mostrar essas plantinhas para vocês hoje, espero que gostem. Não esquece, gente, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, hoje eu tô aqui no meu setor de reprodução de suculentas, que é na lateral aqui da minha casa. Eu quero mostrar para vocês algumas brotações de plantas que eu fiz por folha. Quero trazer o resultado para vocês verem. Essa, gente, é a Alba Writing. Vou deixar o nome aí na tela. Observa aqui, olha só, que quando ela chegou, ela estava com essa folha bem mais curta. Após a adubação da primavera-verão, ela cresceu esse tanto aqui, olha só a diferença, né? Do tamanho da folha, tá vendo? Ela cresceu, agora ela já tá começando a diminuir o miolo. Essa daqui, quando chegou, eu retirei folhas e a reprodução dela tá sendo de muito sucesso, olha só. São essas aqui, ó, essa, tá vendo? Olha só que bonitinho. Tem 4 mudinhas que eu consegui dessa planta, retirando folhas dela. Logo eu vou conseguir fazer uma colôniazinha, né? Gente, essa aqui é uma planta que chegou em agosto do ano passado. Então, essas mudas, elas têm 9 meses, gente, ó. O tamanho, ó, para vocês terem ideia do tamanho de uma moeda de R$1. 9 meses. Alba Writing. Olha só, essa daqui é uma muito bonita, a bem desejada e conhecida Sedeveria Pudgy. Essa Pudgy aqui, gente, ó, ela é uma planta que não se reproduz muito bem por folha. É porque ela é muito lenta, ela demora demais para brotar. Eu fiz por folha, mas a reprodução mais eficaz é por decapitação, poda. Essa planta aqui chegou em agosto de 2021, né? E essa daqui, gente, olha só. Essa daqui é a reprodução por folha. Talvez tenha uma cabeça só daqui que seja por decapitação, que eu creio que seja essa maior. As outras foi por folha. Esse vaso, gente, são folhas retiradas em 2021, 2021, acho que final de 2021, tá? Então são mudas que tem mais de 1 ano e demoraram muito para brotar, coisa de 5 meses para começar a brotação e depois para crescer. Também foi muito demorado, tá? Olha aqui, gente, essa daqui, ó, essa branca, eu não tinha reparado que essa planta era assim. Essa daqui é a Echeveria Ghostbuster. Essa planta, gente, olha só, ela chegou aqui em novembro do ano passado, né? Ela chegou aqui, então, em novembro do ano passado. Hoje, então, ela tem 7 meses no meu cultivo. Nesse potinho aqui, ela está sendo cultivada com algumas horas, mais 5 horas a 6 horas de sol por dia. Na época que ela chegou, eu destaquei folhas e olha aqui, gente. Olha aqui, tem 3 mudas dela aqui. Eu deixei anotado, tá vendo? É dela, ó. Pode ver que é a mesma, ela tem pruína. Olha que planta maravilhosa, eu não tinha notado. Ela tá bem fechadinha, né? Acho que ela ia ficar mais bonita se ela fosse mais aberta. É que agora, por conta, né, do frio e da falta d'água, ela tá se fechando, né? Tá entrando em dormência.
Olha que coisa rica. Aí eu tenho uma Iona aqui e a Sedevéria Sorrento aqui do lado, ó. Bem bonita. Esse aqui é um vasinho que eu pintei, ó. Coloquei tucano. Olha que lindo. Olha aqui, gente. Essa aqui, né, é a Derenberg. É uma plantinha que eu não cultivo no tempo totalmente. Ela fica na beira do beiral, sob um beiral. Pega chuva de vento só. Eu dou bem pouca água para essa planta. Agora ela tá com várias folhas precisando de limpeza. Eu tirei algumas aqui, ó, mas ela ainda não tá legal. Eu preciso fazer essa limpeza dela. Eu já fiz muda por folha, eu vou mostrar o resultado. Acho uma planta difícil porque ela é muito delicada quando é bebê. Eu vou mostrar os bebês dela, tá? É bem igualzinho, mas eu acho ela uma plantinha, olha só, aqui, ó, bebês. Aqui eu tenho vários bebês, mas eu quero que vocês foquem na Derenberg, que tá aqui, olha só. Ela brota bem, tá? Só que eu acho difícil de manter vivo, né? Essa fase de tamanho de muda, essa aqui já tá num tamanho melhor. Mas aqui, olha só o tamanho dessas 4 Derenbergs que tem aqui. Eu acho difícil, sabe? Conseguir manter essas plantinhas vivas desse tamanho. É a parte mais chata para você reproduzir as suculentas. Principalmente eu que cultivo no tempo, né? Porque aqui é um local que não tem cobertura. E aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ficar escondendo debaixo das prateleiras, tá vendo? Eu tirei de lá e coloquei ele aqui, ó. Como eu acho que ele já tá num tamanho que vai suportar, ó, bem, esse aqui é o tamanho de uma moeda de R$1, tá? Ó, essa aqui, ó. Essa aqui, meu Deus, não é tamanho de moeda nenhuma, é bem pequenininho, ó. Mas como ele já tem uma certa idade, um certo tempo de cultivo, eu achei por bem tirar ele da proteção e colocar no tempo para ver se ele agora vai para frente. Graptosedum adria babalu. Olha só, gente, essa daqui é a famosinha babalu. Olha como ela fica linda com esse miolinho vermelho. A minha só ficou com o miolinho vermelho quando eu passei ela para cima do muro, tá? E agora no inverno. É uma planta que precisa de muito sol para ficar colorida. Senão ela vai ficar com uma corzinha um pouco desbotada, viu? Aqui então, como eu falei, ela pegou essa coloração com muito sol. E a reprodução dela eficaz por decapitação e por folha. Por folha, gente, ela é muito prolífica, tá? Muito mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Por folha, a reprodução dela é quase 100%, ó. Eu quero fazer um vaso bem cheio, tá? Eu andei perdendo alguns aqui. Não sei se vocês conseguem reparar que tem uns buracos, umas plantas queimadas. Na hora que você expõe ao sol, né? Ela acaba queimando algumas. Eu exagerei no sol aqui, coloquei em cima do muro. Não deveria ter feito isso, aí acabei perdendo algumas rosetas. Também é uma plantinha que eu acho mais difícil quando é pequenininha assim, ó. Depois que ela cresce dessa fase, você tem que colocá-la no sol. Por quê? Porque ela precisa. É engraçado, a babalu precisa de sol para se desenvolver, senão ela mingua, tá? Então, depois de uma certa idade, de uma certa fase, coloca suas mudas no sol já para ela se desenvolver. É muito estranho, mas é verdade isso. Eu tava quase perdendo, coloquei ela no sol devagarinho. Não esse vaso, era esse vaso aqui, ó. Ela tava bem feinha e coloquei ela no sol. Aí ela começou a pegar força. Então, as suculentas, depois de uma certa idade de folhinha, vocês têm que ir expondo devagar ao sol, tá? Não é expor de uma hora para outra, senão vocês vão fazer isso aqui, ó. Queimar suculentas, ó.
queima, tá vendo? Como tem várias com tamanhos diferentes, as mais frágeis queimaram, né? Ó, não sei se vocês estão enxergando que tem umas queimadas aqui do lado. Então, essas que queimam, você acaba perdendo, né? Mas depois que elas conseguem se adaptar ao sol, aí elas vão bem. Essa babalu aqui deve ter o quê? Uns 5 meses, 6 meses de idade. Essa aqui já tem mais de um ano. Gente, agora eu quero falar dessa daqui, da Cassis novamente. A Cassis chegou aqui... eu não anotei a data. Ela chegou em ano passado, 2022, tá? Retirei folhas e consegui as mudas. Olha aqui, ó. São essas 3 aqui que eu plantei aqui. Elas estão um pouco manchadas porque eu apliquei leite por causa do fungo dioídeo, tá? Que tava aqui por perto, então por precaução eu apliquei nela. Ela brotou muito rápido, tá? Essas mudas aqui devem ter mais ou menos 6 meses. É uma planta bem rápida de desenvolvimento. Olha só, gente, essa daqui é a Echeveria Fantasy Rose. Eu acho que ela tem algum parentesco com a lilacina ou alguma planta acinzentada, mas eu acho que ela me lembra muito a Pollux, o jeitinho dela, sabe? Ela tem uma roseta bem menor, tá? Do que a lilacina, a minha pelo menos. E ela tem a ponta, que é essa, tipo um espinho. Aqui, ó, gente, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Ali, ó, na pontinha da folha, coisa que a Pollux e a lilacina não tem, tá vendo? E aí, essa daqui, gente, eu retirei folhas em novembro, né, do ano passado. E olha aqui a folha dela aqui, ó. Ou uma dessas duas aqui eu fiz por folha. Essa daqui, uma dessas duas, eu acho que deve ser a maior, eu não lembro, gente. É muda, já que tinha na parte de baixo dessa daqui, eu retirei e já separei. E aí ela tá assim, olha, que gracinha, tá vendo, ó? E uma outra planta belíssima é essa agavoide aqui, ó. Que a gente comprou como Psiege, mas também pode ser Psyche, talvez, né? A Valéria que me falou. Eu vou mostrar para vocês os bebês. Gente, olha isso. Agavoides demoram muito para brotar de modo geral, tá? E essa daqui, ela foi generosa, olha só. Estão todas com broto. A que tem raiz é a maior. As outras estão soltando raiz agora. Ai, mas eu tô bem contente que eu vou conseguir reproduzir essa planta. Eu achei ela muito bonita. Ela tem o desenho na folha, tá vendo ali, ó? Ela tem essas marcas aqui que eu acho maravilhosas aqui, ó. Essas marquinhas aí. E essa cor e essa ponta colorida vermelha. Que planta maravilhosa, né? Essa aqui do lado é muita gente gosta dessa planta. Ela tem vários nomes, Swallow, Shamrock, ok? Mas hoje eu só tô falando dessa daqui, porque essa daqui eu consegui reproduzir por folha. Gente, esse aqui é um outro vaso que eu tenho dessa planta verde aqui, ó. Essa grande verde é o Cremeria Chups. Essa é uma planta com pelinhos, tá? Olha aqui, ó, bem direitinho. E, gente, ela reproduziu por folha. Olha isso. Eu amei, porque eu acho essa planta maravilhosa. Essa aqui é uma muda que eu tirei do tronco, né? Aí eu coloquei junto com essa Silver Star aqui, com um bebê provavelmente isso aqui é bebê de Calea argentea e umas mudinhas de alata. A alata na versão antiga que eu tenho aqui, tá? Olha a brotação que eu fiz por folha dela, ó. Saiu 2 bebezinhos, gente. E mais tem outra folha aqui que tá com raiz, ó. Eu amei. Aqui eu tenho a Tinkerbell,
aqui essa planta maravilhosa. Olha que planta linda, né? Ela é bem miúda, né? A cabeça, né? Cada cabeça dessa daqui deve ter o quê? Uns 10 centímetros. Ah, gente. Olha só. Não é muito grande, não. E eu fiz uma reprodução por folha para testar como é que era. Eu lembro que eu coloquei algumas folhas, né? Mas como eu cultivo... Gente, plantinhas bebês não podem ficar na chuva, tá? E eu sou meio desleixada, né? Então, olha só a reprodução minha por folha dela aqui, ó. Ó. É essa daí, ó. Essa é verdinha de cá, ó. Aqui, ó. Essa daqui, tá? Essa outra de cá pode ser uma Doris Taylor ou pode ser uma Firecracker. Eu não sei qual que é essa peludinha, mas essa de cá é a Tinkerbell. Ela tá verdinha porque ela não tá tomando a quantidade de sol que essa aqui pega, né? Aqui é menos sol que lá. Olha aqui, gente, eu tô aqui com essa Echeveria Sensation Coreia. Essa é uma planta bem mesmo sensível a excesso de umidade, não pode ser cultivada no tempo não, tá? No tempo que eu digo na chuva. Agora a minha tá aqui no tempo, né? Mas porque não está chovendo, então eu coloquei. Gente, eu achei que eu tinha muitas mudas dessa planta, mas ó, olha só, eu tinha 3 bebês. Agora que eu tô adaptando ela ao sol, né? Eu verifiquei que eu só tenho uma aqui, ó. Essas outras aqui não são Sensation, olha só como são diferentes. Eu acho que essas aqui, essas duas pequenininhas aqui, são mudas de folha da... Ou pode ser São Luís, que é essa daqui. Pode ser São Luís, ó. Essa. E aí, gente, né? Acho que é São Luís, ó. E eu achei que era tudo da Sensation. Só tem uma, olha só. Ai, 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 viu? Tem que fazer mais, porque essa é uma planta que morre muito fácil. Ela perde totalmente as folhas se pegar chuva. É daquelas que não pode mesmo pegar chuva. Ai, meu Deus. Aqui, olha, eu tenho o Pachyphyton Baby Finger, que é essa daqui, tá vendo? Aí, olha, quando eu fui podar uma planta dessa, que eu queria fazer muda, saiu folha e eu deixei a folha aqui. Eu acho que esse bebê é do Pachyphyton Baby Finger. Olha só, tá vendo a folha mãe ali? Tão pequenininha, né? E tá crescendo, olha que gracinha. Aqui eu tenho a Ice Green, essa daqui, olha, essa gorda plantinha. Aí, quando eu recebi uma outra muda dela, eu retirei folhas e olha só a brotação, bem generosa. Ela se reproduz muito fácil, gente. É a segunda vez que eu consigo muda. Eu já tenho uma que tá crescendo bem. Essa daqui deve ter pouco tempo, ok? Mas eu tenho ela aqui, olha. Tá vendo que essa outra já tá até enraizada? Eu acho que a Ice Green também. E eu acho que eu tenho outra aqui. Essa aqui, ó. Aqui, gente, essa verdinha aqui é a Ice Green. E essa outra do lado é Late Rose. Olha que coisa mais rica. Late Rose é essa aqui, ó. Tá vendo as pontas vermelhas? Olha que planta maravilhosa. Parece uma agavoide, né? E aí eu tirei uma folha e consegui uma muda aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas plantinhas minhas, elas já estão pegando sol e elas são bem miudinhas, tá? Eu já tô deixando elas no sol. Agora no inverno é muito possível porque não tá chovendo. Então, pra mim, é a época de adaptar pequenas suculentas ao tempo. Só mostrar esse vaso aqui, olha. Aqui, ó, quando eu trouxe pra cima, queimou o miolo, tá vendo? Então, não sei se essa planta vai se recuperar. Eu acho que essa é a Tuxpan. Essa é uma planta de difícil cultivo para mim, tá? Bem complicada mesmo. Aqui eu tenho a Tencho Aqua Blanca.
Olha como ela se reproduziu aqui, multiplicou bastante no tronco. Essa é uma planta lindíssima, tá, gente? Ela fica belíssima no inverno. As folhas estão começando a colorir, olha só. E o bebê dela por folha, ó. Essa daqui já tem mais de um ano, tá? Então, já não é mais necessariamente um bebê, esses dois aqui de cima, mas aqui embaixo, olha só os nenenzinhos dela aqui. Que coisa mais rica. Tá até brotando já no tronco, olha só que lindo, gente. Depois eu quero juntar isso tudo, ó. Olha só que gracinha que vai ficar, né? Eu vou fazer um vaso, uma lata pintada para colocar todos eles juntos. Acho que vai ficar bem bonito. Uma lata verde igual essa daí, acho que vai ficar legal. Pergunta frequente é quando que eu começo a adaptação das plantas ao tempo com sol. Olha, gente, eu sou meio a olho, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó, na verdade, geralmente eu começo a colocar já desse tamaninho no tempo. De preferência, no sol, na verdade, né? A pegar chuva, ó, esse aqui pegou toda a chuva. Essa aqui é uma Margaret Rose. Eu tinha umas 4 cabeças, só uma sobreviveu à temporada de chuvas, porque é um bebê e bebês não sobrevivem bem às chuvas torrenciais, tá? Então a Margaret, eu tinha, olha aqui, ó, tá vendo? Tinha uns bebês aqui, mas foram puxadas as suculentas, né? Eu sou meio assim mesmo, o meu cultivo é assim, então qual que é o percentual de sucesso de mudas? É baixo, pode ver, ó. Tem um aqui só. Aqui só tem uma dessa, tá vendo? Não é tanta planta assim que vai para frente, né? Só as que são de fácil cultivo e fácil propagação, por exemplo, essa Alba Whitening, essa daqui, ó, né? Porque essas aqui pegaram toda a chuva, tá, gente? Eu largo mesmo. Ó, essa daqui que é a Lovely Rose, pegou toda a chuva do verão, mas como eu faço muitas mudas, eu não ligo de perder, né? Ó, Gila, essa aqui Gila não pode deixar na chuva, porque aí ela morre mesmo, tá? É por folha, ó, Gila por folha. Aqui, tá vendo? Olha só, essa daqui é aquele Sedum, peraí, deixa eu ver. Esse aqui, ó, o Sedum cor-de-rosa, Sedum ebracteatum. Gente, ele brotou super por folha, tá? Então logo eu vou conseguir um vaso cheio desse Sedum maravilhoso cor-de-rosa. Então vamos lá, esse aqui é um Sedum que eu coloquei aqui no dia 22/4 de abril. Abril, maio, um mês, um pouco mais de um mês. E já tem broto, olha só, tá vendo? Então, esse daqui é uma planta que eu tenho certeza que em um ano, ano que vem, em abril do ano que vem, eu já vou conseguir juntar com aquele outro e fazer um vaso mais cheinho. Ai, Márcia, mas um ano, poxa, demora demais. Ah, gente, olha, um ano passa muito rápido, né? Tá vendo isso aqui, ó? Gente, é tudo glória. A glória é quase 100% de brotação por folha, tá? Ai, eu já nem lembro mais. Eu vou jogando folha aqui, ó. Eu tenho que anotar o nome nas folhas. Se eu não anoto na hora, depois eu não consigo. Essa aqui é a Beatrice. Beatrice não, outro nome, esqueci. Ah, eu só sei que eu não tô conseguindo cultivar direito essa planta aqui que tá. Ela como chama aquele negócio? Despetalou, por isso tem tanta folha dela. Olha, gente, eu acho a São Luís, sei lá, eu vou deixar na tela o nome. Muita gente fala com outras pronúncias, tá? Essa planta eu acho maravilhosa, a coloração, essa pontinha vermelha agora no inverno. Olha que planta linda, né? Tô caminhando e falando, acaba balançando demais para vocês. E aí, gente, olha só essas mudinhas dela. Olha que coisa mais rica. Vocês acham que é ela? Francamente, eu acho que foi dela que saiu essas folhas aqui. Como já faz um tempinho que eu coloquei, eu não tô lembrando exatamente, mas pela característica da roseta, ó, eu acho que é ela mesmo.
E essa outra bolinha que tá aqui, eu acho que é microcálix, ó. Ai, gente, que coisa mais rica. Olha só essa agavoide, a Moonstone. Essa é uma planta, gente, também que tá bem fechada agora por conta do inverno. Ela tá em sol pleníssimo, pegando mais de 8 horas de sol por dia. Ela estava mais aberta antigamente, quando eu deixava ela meia sombra, né? Mas aí eu queria que ela ficasse bem colorida, com essas bordas bem chamativas. E aí eu coloquei ela em sol pleníssimo. Quando eu mudei ela de vaso, eu retirei algumas folhas dela. E eu vou mostrar o bebê dela agora. Como que é bonitinho, gente. Esse aqui, olha só, o bebezinho dela. Não tá pegando sol, gente, não tá. Não, só luminosidade. Ó, ela tá pegando bem pouquinho sol. Já tá super colorida. E aí tem uma outra folhinha brotando aqui do lado, ó. Também é de Moonstone. Olha só. Mas essa daqui, gente, demorou bastante também. É uma planta bem lentinha. Agavoides, em geral, são plantas lentas, ok? Então, paciência, coloca a folha para brotar e esqueça, não mole mesmo, espera bastante, deixa a folhinha lá na sombra, não fica molhando à toa essas folhas de agavoide, deixa brotar primeiro, aí enraizar, porque senão morre, tá? Aqui, gente, ó, eu tenho outra folha, outra planta Moonstone, essa aqui, tá, ó, essa aqui, ó. Olha como ela tá vermelha, né? Essa aqui tá também já bem estressada. Com relação ao tamanho de folha, é bom não pegar folha grande demais. Eu acho que foi dessa planta aqui que eu tirei a folha para fazer muda, tá? Não foi daquela grandona, não. Tô confundindo, ó. Foi dessa daqui. Aqui eu tenho uma Halber, que tá muito estressada. Ela era grande, ela ficou desse tamaninho porque eu cultivo no sol pleníssimo. E essa outra aqui é a Lixe, que é a Lola Conquerência. Essa daqui eu também tô fazendo muda por folha, tentando pelo menos, né? Gente, essa daqui é a Mexican Poldense. Essa Mexican Poldense, a característica dela são essas folhas levemente arroxeadas. É uma planta muito bonita, tá aqui nesse vaso bem pequenininho, né, por enquanto. Olha que linda. Eu fiz folha, peguei essa folha, ela chegou aqui, olha só, em julho do ano passado. Então essas folhas estão aqui desde julho do ano passado para brotar. Brotou, gente, ó. E olha o tamanho da muda até hoje. Veja que essas plantas têm 8 meses e olha o tamanho que tá a muda, né? Por isso que eu falo que algumas plantas são mais lentas e agavoides geralmente são mais lentas. A Mexican, não sei se é agavoide, mas ela tem essa folha, esse jeitão. E eu achei ela lenta pra caramba. Olha o tamanho da muda dela, gente, ó. Que coisinha mais fofa, né? Mas eu achei lenta demais, meio devagar. Gente, tá ouvindo esse barulho? Olha lá a obra ali, onde é que tá acontecendo. Por isso tem tanto barulho nos vídeos, vocês me perdoem por isso, tá? Vai ter vizinho ali, por isso tem tanto barulho. E com relação ao vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei tudo, não. Não deu para mostrar, né? É muita coisa e já tem meia hora de vídeo, eu não acredito nisso. Mas eu falo demais, então vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, comenta se vocês gostam desse tipo de vídeo, de mostrar a mamãe e o bebê, né? É o que eu tenho, né, de suculentas. Infelizmente as minhas plantas, ou felizmente as minhas plantas, elas não ficam tão estioladas, porque eu estou expondo elas ao sol um pouco mais rápido do que antes. Antes demorava um pouco mais para colocar elas ao sol. Agora já tá colocando com um tamanho bem pequenininho, mas sempre com muito cuidado, tá, gente? Não vai fazer que nem eu faço, queima tudo, perde planta. Não, vai com cuidado que vocês vão ter mais sucesso do que eu, ok? É isso por hoje, um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Olha lá, Noquinha. A Noca sempre tá pertinho, né, Nina?